O assunto de hoje é contrato social. Nesse vídeo a gente vai trabalhar a sua função, estruturação e os 7 principais pontos de atenção na sua elaboração. Contrato social não é bem um contrato como a gente está acostumado a desenvolver. Ele essencialmente serve à constituição da sociedade limitada e à prestação de informações a terceiros. O contrato social deve ser simples, objetivo, conciso. O segredo aqui é não complicar na sua elaboração. É muito importante consultar a Instrução Normativa número 81 do DREI para isso. Lá tem um roteiro de toda a estrutura do contrato social. É bastante simples seguir essa estrutura e não errar no momento da elaboração. Todo contrato social deve ter 9 cláusulas básicas. O nome social, que pode ser uma firma ou uma denominação, a sede, o objeto social, o prazo de duração e também a data do início das atividades da sociedade, o capital social e a forma de realização, o cap table, que é a divisão do capital social entre os sócios, a indicação de quem administrará a sociedade, a forma de distribuição dos lucros sociais e a indicação do foro. Superada a questão das cláusulas essenciais, vamos falar dos 7 pontos de atenção. O primeiro deles é um erro bastante comum, é declarar que os sócios participam dos lucros e das perdas da sociedade de forma proporcional ou desproporcional à sua participação no capital social. A questão é a seguinte, embora a Instrução Normativa 81 fale que o contrato social tenha que fazer referência à distribuição dos lucros e das perdas, o fato é que numa sociedade limitada, os sócios não participam das perdas da sociedade. Então, o correto é falar apenas da distribuição de lucros e nunca da distribuição de perdas. O segundo ponto é fazer constar do contrato social que a transformação de tipo societário, quer dizer, mudar de sociedade limitada para sociedade anônima, pode ser deliberada pelo voto da maioria dos sócios. Se o contrato social não contiver essa previsão, a transformação depende da aprovação de todos os sócios, da unanimidade dos sócios. E nesse caso, embora a transformação seja necessária numa situação concreta, pode acontecer de um sócio minoritário obstar a transformação. O terceiro ponto é um erro bastante comum, é confundir sede com foro, achar que é a mesma coisa. Na verdade, a sede ela é revelada logo no começo do contrato social e o foro normalmente é a última cláusula. E não necessariamente elas são coincidentes. Você pode ter a sede de um determinado endereço e o foro, por exemplo, ser uma cláusula arbitral que preveja que a arbitragem vai acontecer inclusive em outra cidade. Ou seja escolhida outra comarca para a tramitação de processos judiciais. Então, não confundir sede com foro é um cuidado essencial. O quarto ponto de atenção é a inclusão de uma cláusula autorizando a exclusão de sócio por meio de deliberação social. Por que é necessário esse cuidado? Porque se não colocarmos essa cláusula no contrato social, a exclusão necessariamente tem que ser processada judicialmente ou por meio de uma arbitragem, dependendo do foro que foi escolhido. E é muito mais ágil que essa exclusão seja feita por meio de deliberação social. É claro que a gente não deseja uma exclusão de sócio, mas quando ela é necessária, é importante que ela seja feita de uma forma rápida. Por isso, a previsão de que a exclusão pode ser feita por meio de deliberação social tende a ser uma solução eficiente e não obrigatória, porque é só uma possibilidade. Pode acontecer da sociedade naquele momento, numa situação específica, embora tenha disposição no contrato social autorizando a exclusão por meio de deliberação, resolva propor uma ação judicial ou um procedimento arbitral. O quinto ponto de atenção parece um detalhe, mas é um ponto de extrema relevância. É incluir no contrato social a vedação a que convocações para assembleias ou reuniões de sócios sejam feitas por meio de publicação de editais em jornais de grande circulação. Curiosamente, a nossa lei permite que a convocação seja feita dessa forma, mas é evidente que seria uma forma de convocação muito pouco efetiva. Dificilmente os sócios saberiam efetivamente desta convocação. Por isso, para que haja maior transparência e uma efetiva possibilidade de participação dos sócios minoritários, é importante prever que a convocação seja feita sempre de forma pessoal e não por meio de publicação de editais. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre as diferenças entre sociedade limitada e sociedade anônima, você vai entender a relevância do sexto ponto de atenção. A gente viu que nas sociedades limitadas, e só nas sociedades limitadas, é permitida a distribuição desproporcional de lucros. Quer dizer, os lucros podem ser distribuídos de maneira diferente da participação que os sócios têm no capital social da empresa. Só que para que essa distribuição desproporcional seja possível, ela deve estar previamente autorizada no contrato social. O último ponto de atenção ficou mais relevante depois da mudança de entendimento do STJ sobre forma de apuração de haveres. Se tornou fundamental que o contrato social preveja de forma específica a forma de apuração de haveres. Ele pode prever pelo menos as regras gerais
e o detalhamento dessas regras constar do acordo de sócios, que é o documento que a gente vai ver num próximo vídeo. Deu para perceber que, muito embora o contrato social seja um documento simples, é preciso tomar cuidado com o seu conteúdo e com os 7 pontos de atenção que o Fábio acabou de explicar. Nas aulas da escola, a gente trabalha individualmente cada um deles. Conheça os nossos cursos, acesse o nosso site, se inscreva nesse canal.